Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe todos quanto terão a graça e a oportunidade em poder acompanhar esta live. Nós temos um tema pertinente, super capital, atendendo de que os membros das religiões judaicas, hinduístas, budistas, cristãs, shintoístas, juaijistas, barristas continuam a ir nas suas religiões, apesar de que para a nossa geração, o Senhor Jesus Cristo, segundo a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, enviou o profeta mensageiro para esta nossa geração, como os profetas da Bíblia. Como outrora, ele também enviou Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, Ageu, Ezequiel, Jesus de Nazaré, Paulo e outros mensageiros para as suas respectivas gerações. E quando Deus suscita um verdadeiro e autêntico profeta, todos quanto desejam seguir Deus em espírito e em verdade, todos quanto almejam ter a vida eterna após a sua morte, devem, por conseguinte, alinhar-se, reconhecer aquele que Deus enviou, isto é, o profeta mensageiro que Deus enviou. E Jesus Cristo, para as nações, não deixou impune, também deixou uma promessa para as nações. E Paulo foi o primeiro mensageiro para as nações. E Paulo ele mesmo disse, em Atos capítulo 13, versículo de número 47, que ele, Paulo, foi estabelecido como sendo a luz e a salvação para as nações. No tempo de Paulo, o Senhor Jesus Cristo concedeu-lhe a graça e a oportunidade dele mesmo, Paulo, ser a salvação em seu tempo. Quer dizer que o primeiro mensageiro das nações, que é o apóstolo Paulo, no seu tempo, ninguém poderia ser salvo, sem que este, por sua vez, poderia reconhecer, crer em Paulo a salvação daquela geração, conforme Paulo ele mesmo mostrou em Atos capítulo 13, versículo 47. E hoje, para o nosso tempo, o mesmo Deus dos Espíritos dos profetas, segundo o Apocalipse capítulo 22, versículo 6, e Apocalipse capítulo 19, versículo 10, enviou, de acordo com a sua promessa, de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, o profeta Caco Filipe, a voz de Mateus 25, 6. Caco Filipe é o prometido de Mateus 25, 6. Assim como João Batista mostrou também em sua geração que ele veio em cumprimento de Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3, somente está escrito aqui: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aí não tem nome de João Batista. Não foi isso que a Bíblia faz. Não é isso que os profetas fazem. Os profetas não anunciam os nomes dos profetas vindouros, mas eles anunciam o ministério do profeta vindouro. Por esta razão que houve um combate entre os filhos do diabo com o profeta João Batista. Uns alegavam, mas aí diz simplesmente: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isso não quer dizer que ele vai enviar um profeta. Como você diz isso para dizeres que és um profeta? Vocês veem, os filhos do diabo não mudam. Hoje, Caco Filipe, o mensageiro, isto é, a voz de Mateus 25, 6, o único detentor de toda a verdade. Mas os filhos do diabo também têm dito, mas Mateus 25, 6 não é uma profecia. Está escrito em Mateus 25, 6. À meia-noite, o tempo profético em que nos encontramos, ouviu-se um clamor: eis o noivo. Quem é o noivo? É o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que enviou Caco Filipe. Ide ao seu encontro. Quem é Caco Filipe ali? Caco Filipe não é o noivo, não. Fique calmo. É necessário esperar e ter muita paciência. Caco Filipe, ele é a voz de Mateus 25, 6. A voz que clamou em Mateus 25, 6. É Caco Filipe que é a voz de Mateus 25, 6. E ele, segundo a revelação recebida da parte de Deus, atendendo que quando Deus suscita um profeta, este profeta jamais veio explicar a Bíblia. Nunca um profeta Deus explicou a Bíblia.
todo homem que vem explicar a Bíblia, vem pregar a Bíblia, é um demônio. Um profeta de Deus vem com a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. Por esta razão que nós vemos que o livro de Isaías não são explicações dos livros de Samuel, ou de Moisés, ou de David, ou de Josué, ou um outro profeta antes dele. Mas a revelação de Jesus Cristo para o seu tempo, que é o Jeová do Antigo Testamento. O Jeová é o Senhor Jesus Cristo, o Elohim. Sim, é mesmo ele. Amados companheiros de terra, Caco Filipe é um profeta que Deus enviou para o nosso tempo. E segundo a revelação que ele recebeu da parte de Deus, ele disse ao mundo inteiro que os 3 espíritos de Ra, os 3 espíritos de Sapo, de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 a 14, é o Islão, o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo, o islão e o judaísmo são religiões satânicas, da mesmíssima maneira que outras religiões, como o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo e o judaísmo e o baísmo. Todas as religiões são redes de Satanás para poder enviar as almas para o inferno, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo. E nós vemos claramente, segundo o Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 a 14, que realmente o Islão, o judaísmo e o cristianismo são os 3 espíritos de Ra, os 3 espíritos de sábios, de sapo. Sabemos que Raj, eles têm olhos praticamente assim sobre esse lado da sua cabeça. Eles não conseguem ver no presente, conseguem ver além e lá. Você vê? Por essa razão que a rã, eu não sei o que a rã é. Se é um anfíbio, se é um bactrático, ou como, não sei como explicar. Mas você sabe disso, não é muito essencial. A rã, ela salta. Você vê? Porque ela não consegue ver no presente. É este o espírito que atua dentro do cristianismo, do judaísmo e do islão. É o espírito de Ra, espírito de sapo. Sim, é isso mesmo. Os membros do cristianismo, os membros do islão, do judaísmo, eles sabem o que Deus fez no passado. Também sabem o que Deus fará no futuro. Mas eles não sabem o que Deus está fazendo no presente do indicativo. Eles não sabem que Deus enviou Caco Filipe. Mas eles sabem que Deus enviou Moisés. Deus enviou Isaías, Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, Sofonias. E Deus também sabe o que Deus vai enviar. Eles sabem que Deus enviará o mensageiro de Apocalipse 11, 3, que é Elias e Moisés, os 12 espíritos de Elias e Moisés, que poderão agir sobre 2 mensageiros que poderão estar em Israel. Eles sabem que poderão oferecer isso, correr a cria e acender. Eles sabem que virão falsos profetas. Eles sabem o que Deus fará. Sabem o que Deus fez, mas não sabem o que Deus está fazendo no presente do indicativo. Eles pulam, saltam. É o espírito que atua no cristianismo, judaísmo e islão. Amados companheiros de terra, o nosso tema é mesmo pela salvação que continua a seguir a tua religião? Deus nunca tem conduzido o seu povo por uma religião, mas Deus tem conduzido o seu povo por um profeta mensageiro vivo. É o que o profeta mensageiro vivo que Deus envia, que todos quanto desejam ou almejam seguir Deus em espírito e em verdade, devem fazer. A salvação consiste em você reconhecer e identificar aquele que Deus enviou. Vejamos no que concerne a salvação. Se você quiser exercer a obra de Deus, se quiseres fazer a vontade de Deus, como devemos fazer? Vamos na luz da palavra. João capítulo 6, versículo 28 a 29. Os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, aproximaram-lhe, após Jesus ter-lhes censurado veemente, dizendo-lhes que vocês servem o diabo, vocês têm o diabo como vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio, e assim por diante, e até mais além, Jesus disse, mas por que eu vos digo a verdade e vocês não credes? Vós não credes porque vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai, o diabo. E um dos dias, após eles terem ouvido muitas coisas do que Jesus
censuravam-lhes, eles perguntaram a Jesus, lá em João capítulo 6, versículo 28 a 29, Senhor, o que faremos, pois, para exercermos a obra de Deus? Humildemente perguntaram a Jesus. E Jesus respondeu-lhes o seguinte: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Deus enviou. Quer dizer que a obra de Deus consiste em você crer naquele que Deus enviou. Quando você rejeita aquele que Deus enviou, conforme Jesus disse, aquele que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E aquele que rejeita aquele que eu enviar. Evidentemente que compreendes, e o João 6, 28 a 29 te oferece um bom sentido de compreensão que a obra de Deus não consiste em ser membro de uma religião. A obra de Deus não consiste em estar em uma denominação religiosa, mas a obra de Deus consiste naquele que Deus enviou. Jesus de Nazaré foi enviado em seu tempo, segundo a promessa de Moisés, que havia dito lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, e Pedro mostrou em Atos capítulo 3, versículo 20 a 22, que o profeta qual Moisés havia profetizado é Jesus que seja crucificado. Jesus era Jesus consistia em a obra de Deus no tempo de Jesus consistia em reconhecer Jesus. Mas no tempo de Paulo, como você poderia aplicar João 6, 28 a 29, atendendo que Jesus já não estava fisicamente? Por isso que Jesus disse: eu regresso ao Pai. Você vê? Eu regresso na minha posição como Pai. Vocês compreendem, amado compreendedor de terra? Então, se Jesus já não estava na terra fisicamente, como um profeta, a qual teve apóstolos e discípulos, mas estava na posição como Deus Supremo, como você poderia exercer a obra de Deus no tempo em que Paulo ministrava? Eu penso que Atos capítulo 13, versículo 47 nos responde isso. Porque aí diz, Paulo disse que ele foi estabelecido como a luz e a salvação até aos confins da terra. Evidentemente, se Paulo foi estabelecido como a salvação e a luz, oh meu Deus, em que consistiria a fazermos a obra de Deus? Em como deveríamos aplicar João 6, 28 a 29 no tempo em que Paulo ministrava? Evidentemente que era reconhecermos Paulo como aquele que nos enviou. Por essa razão, quando Paulo estava na cidade de Gálatas, com todos aqueles que criam na sua mensagem, vemos claramente lá no capítulo 1, no versículo número 8, que Paulo advertiu dizendo, olha, se um dos apóstolos, olha, ouçam muito bem, povo de Gálatas, se um dos apóstolos, ou um de nós mesmos, vir-vos pregar, ouçam o que Paulo diz, se um dos apóstolos, ou um anjo dos céus, vir-vos pregar um outro evangelho, fora do que eu tenho vos anunciado, seja anátema. Paulo não pregou o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram. Você vê, Paulo pregou o evangelho da incircuncisão. Os apóstolos pregaram o evangelho da circuncisão. Você vê? Então, não era o mesmo evangelho. Era um evangelho diferente. Mas quando as pessoas leem Gálatas capítulo 1, versículo 8, pensam que Paulo está falando da Bíblia. Não! Paulo se referiu do seu evangelho. O evangelho da circuncisão. Porque Pedro pregou o evangelho da incircuncisão. Paulo pregou um evangelho diferente do que Pedro pregou. Eram evangelhos diferentes. Um pregou da incircuncisão, outro pregou da circuncisão. Então, quando Paulo diz, se um anjo dos céus, ou um de nós mesmos, se referindo aos apóstolos, vir-vos pregar um outro evangelho, fora do que eu tenho vos anunciado, seja anátema. No tempo em que Paulo ministrava, amado companheiro de terra, a obra de Deus era veemente crer no que Paulo pregava, no que Paulo dizia. E hoje, no tempo em que nós nos encontramos, a obra de Deus consiste em reconheceres Caco Filipe como sendo o único verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou à terra para a salvação de todos os escolhidos. Evangelista Loia, tens a palavra.
certamente, o que é que te faz... o que é que te faz, então, permanecer na tua religião? Será mesmo que é pela salvação? Nós conseguimos observar que não, porque perdemos o evangelista Loia, mas dentro em breve ele poderá estar de retorno. Pregador Simão. Não, antes de dar a palavra ao pregador Simão, perdão-me, pregador Simão, dou a palavra ao pregador Osvaldo. Pregador Osvaldo, tens a palavra. Perdemos também o pregador Osvaldo. E o pregador e o evangelista Loia não vai se conectar, não vai ser ainda presente. Mas para dar a sequência da nossa live, eu dou a palavra ao pregador Simão. Pregador Simão, tens a palavra. De facto, é um tema bastante interessante, não é? Saber se é mesmo pela salvação que você continua na tua religião. Este tema é especificamente destinado a todos os religiosos que estão no cristianismo, budismo, islamismo, à espera de salvação nesses mesmos locais. Com esse vídeo, amado companheiro de terra, queremos te dar a conhecer que o que te faz permanecer na tua religião não é a salvação. Embora você pense que lá, por falar em nome de Deus, vai te garantir salvação, na verdade não é salvação. Porque o profeta que Deus enviou para o nosso tempo, o profeta Cacu Filipe, revelou a identidade dessas todas as religiões existentes sobre a face da terra. O profeta Cacu Filipe revela que todas essas religiões, seja ele budista, islamista, cristianismo, o judaísmo, são reinos de Satanás estabelecidos pelo próprio diabo para enganar a humanidade. E você vê que atualmente há uma confusão, não é? É devido a essas religiões existentes na Terra, ao ponto que as pessoas não conhecem mais onde é que realmente está a verdade. Uns são católicos, outros são protestantes, evangélicos, batistas, uns são sunitas, outros salafistas. Você vê que é uma total confusão. Cada religião existente sobre a Terra tem várias ramificações e ainda assim alegam-se servir e adorar o mesmo Deus. Mas sabemos que não é possível a dois homens adorarem o mesmo Deus e terem práticas e doutrinas diferentes. Por exemplo, o profeta Oséias, ou o profeta Amós, explicou, fez uma pergunta: andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Você vê, o cristianismo e o islamismo não podem estar de acordo quando têm práticas e doutrinas que os separam. Os evangélicos e os católicos não têm como andarem juntos quando têm doutrinas que os separam. E sabemos que Deus é um Deus de ordem, Deus é Deus de paz e não um Deus de confusão. Quando nós temos verificado várias doutrinas dentro dessas religiões que nós vemos sobre a terra, esse é o trabalho e a obra do próprio diabo Satanás. O profeta Cacu Filipe revela que os líderes dessas igrejas católicas, protestantes e desses muçulmanos ou então islâmicos, não é? São os carcereiros, aqueles que têm as chaves das prisões de Satanás para esses membros. E nós temos verificado que Satanás transportou todo o mundanismo dentro dessas mesmas religiões. Nós temos verificado que é dentro dessas religiões onde mulheres com menstruação sobem no púlpito. Nas igrejas evangélicas, por exemplo, sabemos que há aquelas mulheres que dirigem cânticos, outras mesmo até são pastoras. Mas, segundo o mandamento de Deus, uma mulher não pode exercer um ministério. Paulo disse muito bem que não permitia que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem. Ainda em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 até 38,
Paulo disse que as vossas mulheres estejam caladas nas congregações, porque não lhes é permitido falar, mas para ficarem em silêncio. Essas igrejas evangélicas que nós temos verificado hoje sobre a terra, certamente estão a cumprir o papel que Satanás lhes deu. Porque o que é de Deus faz aquilo que Deus pede, e a vontade de Deus é que a humanidade creia naquele que Deus enviou. E o profeta que Deus enviou hoje é o profeta Cacu Filipe. Amado companheiro de terra, saiba que o profeta mensageiro vivo é a manifestação do próprio Deus na terra. Você vê que quando Deus enviou o profeta Moisés, Deus havia lhe dito que eu estarei contigo. E Deus ainda disse a Moisés que Moisés seria Deus e Arão podia ser profeta de Moisés. Você vê que o próprio Moisés tinha atributos do próprio Deus. Ele foi enviado como sendo libertador dos judeus que estavam presos lá no Egito. Exatamente hoje com o profeta Cacu Filipe. O profeta Cacu Filipe é o legislador da palavra de Deus no nosso tempo. E o profeta enviado por Deus hoje diz que todas essas religiões católicas, todas essas denominações católicas, protestantes, evangélicas e outras, são purgatórios e redes de Satanás para enviar a humanidade ao inferno. Nós ainda temos verificado vários membros dessas igrejas, não é? Uns têm tido até sonhos e revelações. Você imagine só, como é possível uma mulher que se considera ela mesma pastora vai ter sonhos que já visitou o céu e o inferno com o próprio Jesus, quando esse Jesus não lhe alertou que uma mulher nunca pode subir no púlpito? Esse Jesus certamente é um demônio, porque o verdadeiro Jesus, quando aparece a um pecador, não é? Esse pecador deverá abandonar todas as práticas. Nós temos verificado o teatro de Satanás dentro do cristianismo, budismo, assim sucessivamente. Os membros do cristianismo são amantes do futebol, por exemplo. O futebol é uma prática do diabo Satanás, mas quantos é que têm morrido ou então lutado por esses jogadores famosos que nós conhecemos? Quantos deles fazem apostas para perderem tempo a ir assistirem jogos de futebol na televisão? Você vê que Satanás fez do cristianismo seu próprio reino. O planeamento familiar, por exemplo, é do diabo Satanás, segundo a revelação que Deus deu ao profeta Cacu Filipe. Mas você tem visto que esses líderes religiosos têm incentivado os seus membros a utilizarem preservativos. Mas a palavra de Deus hoje diz que o pecado de alguém que usa preservativos é semelhante a alguém que pratica o aborto. Você que me acompanha esta hora, imagine se os teus progenitores usassem preservativo. Será que você ia existir? Certamente não. Aquilo seria um aborto. É justamente um pecado hoje utilizar preservativos. Mas essas todas as religiões não têm conhecimento disso. Por quê? Porque o objetivo lá é simplesmente comercializarem o nome de Deus. Você tem visto que atualmente esses líderes católicos, protestantes, evangélicos e outros tomaram o nome de Jesus como fundamento para se enriquecerem. E eles nunca vão admitir que estão no erro, porque eles têm te seduzido com o nome de Jesus. Você vê que os fariseus e saduceus, não é? Eles diziam que nós temos por pai Deus. Eles diziam que Deus era o nosso pai. Mas Jesus lhes disse, raça de víboras, serpentes, vocês fazem justamente a obra do vosso pai, o diabo. Mas os fariseus nas suas sinagogas diziam aos seus fiéis que eles estavam na verdade. Até os fariseus diziam que Jesus Cristo era o maior falso profeta que Satanás já enviou naquele tempo. A convicção que os fariseus e saduceus tinham era que Jesus era um falso profeta. Até eles aconselhavam os seus membros a jejuarem para que o Deus deles, o suposto Deus deles, libertasse aquelas pessoas que estavam a seguir Jesus. É o mesmo que fazem hoje os líderes dessas religiões que pensam que o profeta Cacu Filipe é um falso profeta. Mas não se pode conhecer um falso profeta se não tiver
um verdadeiro profeta. Por exemplo, para você perceber hoje que esta nota de 5 kwanza em Angola já não vale, não é? Você tem que saber que existe atualmente esta nota, que é a que substituiu a anterior. Então não pode dizer que isso é inválido se não mostrares qual é a nota válida. É exatamente o que acontece quando você diz somente que esse tal é um falso profeta e você não mostra quem é o verdadeiro profeta. Amado companheiro de terra, não é pela salvação que você permanece na tua religião, mas você está lá porque os líderes dessas religiões te deram teatro, que é uma prática de Satanás, permitem o futebol, mulheres vão de caça, e é claro que aí você pode cobiçar normalmente, nada que vai condenar, e várias outras práticas que existem dentro dessas religiões. Mas hoje Deus enviou o profeta Cacu Filipe para desvelar Satanás escondido dentro dessas religiões. E não podes também pensar que saindo, por exemplo, da católica para a metodista, você estaria a sair de um cerco de Satanás. Não. Amado companheiro de terra, diante de Deus, sair do cristianismo para o budismo, você simplesmente está a mudar de prisão, de cela de prisão. É como se estavas a cumprir a tua pena na Europa, depois te transferem para a África, na mesma vai sofrer. É morrer no budismo ou no islão, o destino é o mesmo inferno. Por quê? Porque todos esses reinos, chamados católicos, protestantes, evangélicos e outros, é o reino de Satanás. Mas o reino de Deus sobre a terra é um profeta mensageiro vivo. E o profeta mensageiro vivo hoje é o profeta Cacu Filipe, o mensageiro de Mateus capítulo 25, versículo 6. Fica ligado porque ainda temos muita boa coisa para te dar. Amém. Evangelista Loia, Evangelista Loia. Certamente nós conseguimos observar que quase todo mundo que vai numa religião não está lá devido à salvação. Porque a salvação em uma dada geração é sempre um profeta vivo. E um filho de Deus preocupado com a salvação, ele procurará um profeta. Porque as religiões que nós hoje vemos sobre a terra corromperam a via da salvação. Quando você vai nessas igrejas ou nessas religiões, a pessoa consegue observar que lá só existe o pecado. Numa religião onde o futebol é permitido. Numa religião onde o homem coloca a sua língua na intimidade de uma mulher. Isso é uma abominação diante de Deus. Mas olha para esse líder religioso, olha para essas igrejas, olha para os seus fiéis a fazerem as mesmas práticas. Olha para esses fiéis a se masturbarem frequentemente e dizem que é uma fraqueza. É pecado. E é devido ao pecado que eles rejeitam também o profeta que Deus envia na sua geração. Porque é devido a esse pecado que eles não conseguem marchar diante da salvação a profeta mensageiro. E, meu amigo, saiba que nenhuma religião hoje sobre a face da terra tem como te fazer conhecer Deus. Se você acha que uma religião realmente leva para Deus, não haveria essas divisões que hoje há. Deus é somente um, mas olha para as divisões, olha para as doutrinas, olha para as suas práticas, onde uma religião permite a política, onde uma religião permite a homossexualidade, onde uma religião permite uma mulher no púlpito, são abominações do diabo Satanás. E um filho de Deus, preocupado com a salvação, vendo essas práticas dentro da sua religião, ele abandonará imediatamente. As religiões hoje se tornaram fonte de negócio. Hoje as pessoas já não querem mais vender fuba na praça, não querem mais fazer trabalho de eletricidade, já não querem mais ser engenheiro, não. Agora eles querem extorquir as pessoas com o nome de Jesus Cristo. Nós agora conseguimos observar certos líderes religiosos, Eliseu, Valdemiro Santiago, Manuel Macandiwa, Silas Malafaia, todos esses líderes religiosos, em nome de Jesus Cristo, a extorquirem dinheiro. E os seus fiéis não estão aí pela salvação. Os seus fiéis estão ali devido ao pecado. Porque esses burladores usam truque psicológico, usam a mágica, a magia,
Anteriormente, por que eu digo a magia? Vou vos dizer por que eu digo a magia. Anteriormente, anos atrás, alguns 30 anos, 50 anos, nós ouvíamos falar muito dos quimbandeiros, ouvíamos falar muito dos curandeiros. Onde estão esses curandeiros hoje? São esses Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, que levaram o feticismo moderno dentro das religiões para enganar certas pessoas. E também certos feiticeiros aprenderam a ler, agora também estão a instruir as pessoas com a palavra de Jesus Cristo. O Filho de Deus, ele verá pela história da Bíblia, verá, não, Miriam seguiu Moisés. Por que eu vou seguir uma religião? Por que eu estarei sentado numa religião? Ele verá suas práticas. Ele estará preocupado com a sua salvação. E ele vai orar pedindo a Deus de modo com que possa lhe enviar um profeta para lhe mostrar o caminho da salvação. Deus não pode fazer nada sem que antes ele revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. E em Atos 13, 47, nós conseguimos observar que Paulo foi estabelecido como sendo a luz e a salvação. Você vê? Quer dizer que todos aqueles que acreditaram em Paulo, esses alcançaram a salvação, esses tinham direito da salvação. E eles não foram procurar uma religião ou uma igreja, não. Eles procuraram pelo profeta mensageiro, de modo com que possam alcançar a salvação. Do mesmo modo, hoje, há um mensageiro sobre a terra, que é o profeta Cacu Filipe. É este mensageiro que todos os filhos de Deus devem procurar para alcançar a salvação. É este mensageiro que tem desvelado Satanás, tem despido bruscamente o diabo Satanás, tem mostrado que essas igrejas são caricaturas de Satanás, são redes de Satanás, tem mostrado que esses louvores que vocês têm ouvido é encantação para o diabo Satanás. E o profeta Cacu Filipe mostrou categoricamente que um filho de Deus preocupado com a salvação nunca vai sentar numa igreja para ouvir tais práticas impuras, adorações para o diabo Satanás. Nunca fará isso. E se você é um filho de Deus, pesquisa sobre o profeta Cacu Filipe e você verá luz diante dessas trevas que você tem visto sobre a terra, que são essas religiões que têm cegado as pessoas. Alguém preocupado com a salvação não vai procurar a igreja do sétimo dia, não. Não vai procurar a igreja testemunha de Jeová, não. Não vai procurar a religião dos budistas, dos muçulmanos, não. Vai procurar o profeta mensageiro de modo a alcançar a salvação nesta geração. E o profeta mensageiro que Deus enviou para esta geração é o profeta Cacu Filipe. Obrigado. Pregador Adriano. Exatamente isso, amados companheiros de terra, não é? Será que é realmente pela salvação? Será que é pela vida após a morte que você está permanecendo na sua religião? Isso aqui realmente é uma pergunta que você deve fazer-se sinceramente e encontrar uma resposta no fundo do seu coração. Porque vocês sabem mesmo, vocês que estão dentro dessas religiões, que as vossas religiões estão impuras, as vossas religiões não têm feito aquilo que agrada, nem mesmo o próprio Deus que as vossas religiões dizem servir. Vocês devem saber, amados companheiros de terra, que o Deus que é o Criador dos céus e da terra, ele não favoreceu o hinduísta em detrimento do muçulmano, nem favoreceu o muçulmano em detrimento do cristão em detrimento não é do shintoísta, não. O Deus Todo-Poderoso, há um só Deus nos céus, há um só sol que ilumina toda a terra. Mas por que a humanidade hoje está dividida entre as religiões? Por que vocês não têm, pelo menos, não é, a sabedoria, a humildade de se perguntarem por que as vossas religiões existem, se nenhuma parte é dito que desde antes da fundação do mundo, o Deus que é o Criador dos céus e da terra, ele nunca fundou uma religião para que alguém possa ir ser salvo nessa religião. Nós vemos que Adão, ele não foi membro de uma religião. Moisés, Josué, Caleb, Jó e vários outros homens, eles não foram membros de uma religião. Mas por que você está na tua religião? Será que é mesmo pela salvação? Enquanto é dito em Juízes que quando não havia profeta, está escrito lá que aquele povo não conheceu Deus. E alguém que não conhece Deus não tem como ser salvo.
Então, ainda que lá eles fossem ensinados todas as leis de Moisés, todos os ensinamentos dos outros profetas, está escrito que eles não conheciam Deus. Então, esta é a prova mais clara, amados companheiros de terra, que você não deve esperar alcançar a salvação na tua religião. Não uma religião que está mais próxima de Deus do que a outra. O hinduísta que vai se lançar no rio Ganges para não está mais próximo de Deus do que o muçulmano que ora 5 vezes por dia, que jejua no Ramadão, que vai a Meca, não está mais próximo de Deus. Dou a palavra ao pregador Jorge. Perdemos o pregador Adriano. Pregador Jorge, tens a palavra. Realmente, não há nada que conduz uma pessoa para estas igrejas. Qualquer pessoa que está preocupado com a sua salvação neste tempo, ele buscará Deus através de um profeta mensageiro vivo. Porque em cada tempo, em cada geração, Deus levanta sempre um profeta mensageiro vivo para trazer as palavras de vida eterna para a sua geração. Quando Deus enviou Moisés, no tempo de Moisés, era através da mensagem de... Perdemos também o pregador Jorge, infelizmente. Mas, amados companheiros de terra, é mesmo disto que estamos a tratar. Perguntando se é mesmo pela salvação que você continua na tua religião. Você consegue ver que a tua religião está praticamente destruída, dividida por denominações religiosas, diferentes doutrinas, diferentes mesquitas. Os muçulmanos estão divididos. Há os xiitas, há os salafistas, muitos também é. Os judeus também estão divididos. O judaísmo, a religião judaica. Até já judaísmo reformado, judaísmo não sei mais quatro, judaísmo até que já permite homossexuais, meu Deus, misericórdia, conforme no cristianismo. O hinduísmo, o budismo, todas as religiões estão divididas. Mas pensa ainda mesmo, qual é a religião de Deus? Entre todas essas proliferações de Deus, de religiões. Se com todas as proliferações de religiões, será que Deus pode ter uma religião na Terra? Cada um com a sua doutrina, seu princípio, com seu parecer, com seu pensamento. É possível mesmo isto vir de Deus? Você veja aqui, os grupos que estão divididos nas religiões não param só por ali. Dividiram-se em subgrupos, em triquitrupos, em aquilo até não sei qual é o nome que eu posso chamar, mas vocês vão só ver que também estou a inventar que já aqui no português, porque também até não dá sentido para se falar. Vamos só ver no cristianismo. Se dividir entre católicos. Nos próprios católicos não pararam só ali, ainda lutaram mais entre eles. Vamos se dividir aqui o dinheiro. Igreja católica romana, igreja católica ortodoxa, igreja católica americana, igreja católica não sei mais o quê. Mas o protestantismo é outra luta. A igreja luterana, presbiteriana, anglicana, não sei mais qual. Vê mais o movimento mais satânico do mundo, que nunca houve. Esses que nunca tiveram, nem têm aliança, pai e mãe é Satanás. Movimento evangélico. Os movimentos evangélicos são os mais satânicos. Pai e mãe é Satanás. Pai, mãe, avô, bisavô, trisavô, tudo é Satanás. É por isso também que eles também estão, olha, dentro dos evangélicos há mais de 1 milhão de tipos de igrejas evangélicas. Igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Universal, Mundial. Deus é amor, Jesus vai vir, Jesus volta, nós temos muita coisa, muito lixo. Mas você acha que
toda essa brincadeira, há Deus aí. Deus está ensinando a confundir eles também. Qual é a meta das divisões? A meta das divisões, na língua materna, na minha língua materna, se fala kitab, aquela coisa ali, kitab, dinheiro. A divisão de dinheiro. Religião é tipo política. Matam-se, lutam-se. Amados companheiros de terra, é muita sedução. Dou a palavra ao pregador Sapamala. Pregador Sapamala. Para dizer que não é pela salvação que a pessoa permanece dentro dessas religiões. Porque a Bíblia nos mostra já que a salvação é mesmo obtido através de um mensageiro vivo em cada geração. O que acontece é que, quando não há profeta na terra, a fé dos filhos de Deus é compartilhada pelas essas religiões, ou seja, que os filhos de Deus ficam cativos nessas igrejas católica, protestante, evangélica e branamista, onde está em uma mistura com os filhos do diabo Satanás, que praticam sodomia, o pecado e tudo, assim sucessivamente. Mas quando Deus veja que os filhos de Deus estão sendo misturados e que não podem ser misturados com os filhos de Deus, então ele envia o seu mensageiro. É por isso que no livro de Gênesis é dito que a terra estava corrompida. Então Deus viu que todo mundo havia corrompido. E aí Deus levantou um mensageiro que era Noé para tirar os filhos de Deus que estavam naquelas denominações. E hoje, para o nosso tempo que nós vivemos hoje, a salvação é obtida através do profeta mensageiro vivo do nosso tempo, que é o profeta mensageiro Cacu Filipe. Nenhuma religião desde a fundação do mundo conduziu alguém a Deus, não. Nenhuma religião, nenhuma igreja católica, protestante, evangélica, ou budismo, ou shintoísmo conduziu alguém à salvação. A salvação sempre veio através de um profeta mensageiro vivo de Deus. Hoje a salvação é obtida através do profeta mensageiro Cacu Filipe. O profeta Cacu Filipe é Deus em carne humana. Eu posso mostrar isso através da Bíblia. No livro de Gênesis 50, versículo 25, José já sabia disso em seu coração. Ele disse que um dia Deus vai me visitar. E quando Deus visitou, nós conhecemos que era Moisés. Quando Deus visita uma nação, é por um profeta vivo sobre a terra. Quando nós vemos a história de Jeremias, Isaías, Ezequiel e todos esses profetas, era a manifestação de Deus sobre a terra. Mesmo Paulo é dito no livro de Atos 13:47, que ele também foi levantado para ser a luz das nações, conforme já havia recomendado da Bíblia. É assim para o nosso tempo. A salvação nunca foi por intermédio de uma religião. Um filho de Deus não permanece numa igreja por causa da salvação. Se você verem hoje, vê só o pecado. Na igreja católica, a pessoa vai na igreja com a própria Bíblia, mas quando sai da igreja, ele vai na praia, joga futebol, assiste futebol, namora, comete pecado de sexo perante a mulher que ele não dotou, enquanto que a Bíblia recomenda que temos que dotar nossas mulheres, mas agora você vê tudo isso que acontece no mundo inteiro é o pecado. É por isso que, como a salvação é obtida através de um homem vivo do seu tempo, é assim que Deus hoje no nosso tempo levantou um mensageiro. E a salvação hoje não é por intermédio de qualquer religião que se encontra aqui na terra. Se você vê os muçulmanos, eles têm a fé em Maomé. Os cristãos têm a fé em Jesus. Assim sucessivamente. Cada pessoa, cada denominação religiosa confia na sua própria doutrina. Como é ali que se encontra a salvação? Não é isso, meus amigos. A salvação desde a fundação do mundo foi sempre através de um homem vivo. E este homem não é religioso.
Assim como uma vez me perguntaram, mas esse profeta Cacu Filipe é de que religião? Eu respondi que um profeta de Deus não vem para uma religião. Um profeta de Deus não pode ser católico, um profeta de Deus não pode ser branamista, não pode ser toquista, não pode ser bom Deus. Por que não pode ser? Porque um profeta de Deus vem com a palavra que vem salvar toda a humanidade da terra. Se você vê na Bíblia em Atos 10 falando do Cornélio, vamos ver que Cornélio era pio, Cornélio era temente a Deus, mas como ele era filho de Deus, nós vemos que um anjo lhe conduziu para lhe mostrar alguém que tinha as palavras de vida eterna, que era Pedro. Se Cornélio rejeitasse aquele anjo negando Pedro, ele iria simplesmente no inferno. É assim hoje. A salvação não é constituída pela Bíblia que nós encontramos hoje na Terra. A salvação não é encontrada pelas religiões. A pessoa não é salva por fazer o bem, orar sempre, jejuar, não. A salvação é obedecer às palavras que saem da boca de um homem vivo do seu tempo. Você vê hoje as pessoas dizem que eu creio em Jesus. Você que não viveste no tempo em que Jesus pregava, assim Deus vai te salvar, você obedecendo todas as palavras que Jesus pregou, enquanto que naquele tempo as pessoas que acreditaram em Jesus foram perseguidos, foram matados, o próprio Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Você que vive hoje só vai ler a história, assim você será salvo. Deus também dará a mesma prova. É por isso que a Bíblia diz assim, que Deus é o mesmo ele ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, permanece o mesmo. Se a salvação fosse pela história, Deus só poderia enviar Moisés, acabou. Não poderia vir Jeremias depois de Moisés, não poderia vir Abacuque, não poderia vir Daniel, somente com Moisés todo mundo seria salvo. Mas por que depois de Moisés vieram outros profetas? É porque a salvação é por um homem vivo do teu tempo. A salvação é você aceitar aquele que Deus está a falar com ele no tempo em que você vive. Meus amigos, as religiões todas da terra são do diabo Satanás. Seja você budista, seja você o cristão, ou como a salvação é o profeta vivo do teu tempo. Esses pastores religiosos só seduzem o mundo pela Bíblia e Jesus Cristo como sendo a mercadoria. E vem citar Jeremias 17, versículo 5, para dizer que não se confia no homem. Jeremias era um cão. Jeremias era um boi. Jeremias era um homem. A salvação é você aceitar o homem de Deus. O problema é que quando você aceita um homem que é religioso, por exemplo, você que é da católica, estás a aceitar o Papa a te conduzir, você está a crer num homem. Quando você crê nessa Afonso Nunes, que é um líder religioso, você está acreditando num homem. Mas quando você aceita o homem de Deus, aquele que tem as palavras de vida eterna, você confia em Deus. Quando Moisés estava na terra a pregar, aquele que confiou em Moisés estava a confiar em Deus. Quando Jeremias estava na terra a pregar, aquele que confiou em Jeremias estava a confiar em Deus. E hoje é a mesma coisa, porque a Bíblia diz que Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Ele é ontem, hoje e eternamente. Hoje, quando você confia nas palavras do profeta Cacu Filipe, você não está a confiar no homem. Você está a confiar em Deus. A salvação não é numa igreja. A salvação não é num templo. A salvação é você seguir um mandamento que sai da boca do profeta vivo do teu tempo. Quando Jesus disse, não é só do pão viverá, mas da palavra que sai da boca de Deus, que sai da boca de Deus, que sai. Presente do indicativo, não é que saiu no passado ou que vai sair no futuro, mas que sai hoje. Hoje é qual é a palavra que está saindo. O que está escrito na Bíblia já que saíram desde há muito tempo, nós viemos encontrar essas palavras. Como é que nós seremos salvos? Nós seremos salvos com as palavras de Deus que está a ser pronunciada pelo profeta vivo do nosso tempo. E hoje o profeta vivo do nosso tempo é Cacu Filipe. A salvação não é a religião. Um filho de Deus não permanece na igreja pela salvação. A igreja é modo de seduzir as pessoas.
E toda pessoa que confia numa religião é só para ele acreditar no que ele quer, porque ele quer o pecado, ele não quer abandonar o futebol, não quer abandonar os vídeos pornográficos, não quer abandonar a masturbação, porque quando o profeta de Deus vem com as palavras de santificação, tirar o pecado. Todo filho de Deus, ele se abstém do pecado. É isso aí. Toda salvação, a salvação é sempre por intermédio de um profeta vivo do nosso tempo. Amém. Deus abençoe o pregador Sapamão. E convido para poder desligar o vosso microfone devido à interferência. Amados companheiros da Terra, é realmente do que vocês puderam ouvir através de todos os meus convidados que estão a poder esmiuçar, a fazer-vos compreender a respeito das religiões. As religiões são tão satânicas conforme um pai de santo, conforme um curandeiro, conforme um quimbandeiro, conforme alguém que vai na palhota. Amados companheiros de terra, tudo isso é satanismo. O inferno é tão igual, conforme qualquer um que vai num padre santo, conforme alguém que vai numa palhota, num quimbandeiro, num corpo, num curandeiro. Tudo isto é inferno. Assim também como a religião é. Dou a palavra ao pregador Osvaldo. Pregador Osvaldo, tens a palavra para poder fazer compreender o mundo inteiro. Realmente, amado companheiro de terra, você que nos ouve neste momento, se algum em uma religião, saiba, se um dia pensaste que deves encontrar a salvação em uma religião, saiba que não tens como alcançar a salvação pertencendo em uma religião. É impossível. Se algum dia um anjo te dirigiu a uma religião, então saiba que este anjo é do diabo Satanás. Um anjo de Deus nunca pode dirigir um homem em uma religião, mas dirige um homem na mensagem do profeta vivo da sua geração. A salvação é a eternidade. E o Filho de Deus... Perdemos o pregador Osvaldo. Amados companheiros de terra, é bom vocês decidirem abandonarem as vossas religiões. As religiões, conforme os meus convidados puderam mostrar aqui, embora alguns aqui nos comentários venham dizer que isto é heresia, conforme aqui o Igor Barbosa Gomes diz que heresia, com todo o respeito, a salvação veio por meio de Cristo. Nenhum profeta pode salvar ninguém. Estude a Bíblia, amigos. Amado Igor Barbosa Góes, como as pessoas no tempo de Paulo, que Paulo mesmo lhes disse veemente em Gálatas 1:8 e proibiu para que ninguém pudesse pregar fora do seu evangelho. Por que as pessoas tinham que crer em Paulo? E por que Deus estabeleceu Paulo como a salvação da sua geração? Segundo Atos capítulo 13, versículo 47, que Paulo ele mesmo mostrou e explicou que Deus lhe estabeleceu como a salvação e a luz da sua geração. Vamos ficar à tua espera para poderes responder nos comentários. Enquanto a isso, nós vamos poder dar a sequência do nosso tempo. Amados companheiros da terra, Jesus Cristo, para poder te salvar, Ele não vai te salvar você estar em uma religião ou uma igreja. Mas tua igreja também, muita confusão. Você também já fica a discutir aí muito aí com as doutrinas, aquilo está errado, está mamãe. Você está só a nos ouvir para me falar que não é só Jesus que salva. Se Jesus mesmo vai salvar, motor para que você já está bem frustrado com ele. Jesus mesmo vai salvar a tua religião, tua igreja, que estão sempre a se dividir. Tua igreja não partiu assim porque Deus enviou, prometeu, não. Tua igreja partiu de uma ramificação, de divisão, de ramificação, de divisão. Olha, aquilo é mesmo uma divisão grande, amado. Sabe que a tua igreja Deus enviou na Bíblia? Tua pastor é um rebelde que se rebelou aí numa igreja também, viu aí que doutrina também que não está de acordo. A Bíblia diz isso. Foi abrir uma igreja de acordo com o seu pensamento.
cada líder da igreja abre igreja de acordo com o seu pensamento. Veja os adventistas do sétimo dia, que nos mentiam que não, não, a igreja adventista do sétimo dia é que é a verdadeira igreja. Verifica como eles estão divididos. Verifica mesmo como os adventistas estão divididos. Agora, a igreja evangélica, evangélica é adventista, a igreja cristã do adventista, a igreja adventista do sétimo dia, a igreja adventista da promessa, a igreja adventista do sétimo dia, movimento da reforma, a igreja do sétimo dia, movimento do advento, a igreja do sétimo dia brasileira, a igreja do sétimo dia cristã, bíblica. Dá ver se está na confusão. É o quê? Primeiro começaram a vir nos mentir, não. Igreja adventista é igreja verdadeira. Tipo, já Deus enviou uma denúncia verdadeira. Deus não está vendo, Deus enviou profeta. Então, como dava também a dormir, aí também com os nossos pastores, também todos falsos, mas todos eram colegas, eram todos falsos. A igreja verdadeira. Entre eles também começaram a ver, não, aqui também não é assim, não, aqui é assim, não. Olha, vem um outro movimento. Criaram já. Aí também lutar, não é assim, mais outro. Mais outro. Até já ao da reforma. Veja bem. Igreja da reforma, tipo, já reformar todos os outros movimentos adventistas. Tá entendendo? Isso é o quê? É Satanás. A confusão nas igrejas, diabo. Veja as igrejas evangélicas. É divisão. O Valdemiro Santiago estava com seu compadre satânico, Edir Macedo. Não sei se dinheiro foi pouco ou como. Foi a divisão ali. Foi fundada a igreja dele, mudando do poder de Deus ou da unção de Deus. Não sei se é da onde do Deus dele. Também agora está dando muito dinheiro. Agora, o segundo homem da Igreja Universal do Edir Macedo, este ano já rescindiu com o Edir Macedo. Foi agora também fundando também que é dele também. Isso é o quê? Aí também onde ele foi fundar. Vamos se dividir também, vamos também para fundar. A tua igreja também só vai partir dessas fundações, dessas confusões, acabou. É por isso que você próprio vê que acima de tudo, a meta deles é o quê? A meta deles todos é o quê? É dinheiro. Qual é o pastor que não costuma vos roubar dinheiro? Diz aí. Qual é a denominação religiosa do diabo? Proteção do diabo, não é? Que não é. Você sabe que a católica é do diabo. Então isso até já é mais um debate. Você sabe que como sabe que Pai do Santo é do diabo, não sabe que católica é do diabo. Quem de vocês não sabe qual é a denominação religiosa que não fica a vos pedir dinheiro? Só o fato de vos pedirem os vossos dízimos e as vossas ofertas já é um roubo. É um roubo. Voltou para o tem direito de receber dízimo. Ele paga dízimo dos dízimos a quem? Para ele receber dízimo. Está vendo? Então, o vosso roubo já parte nos dízimos e as ofertas. Esse já é o início do roubo. E vocês vejam como vos maltratam vocês nas igrejas, vos humilham, vos cospem, vos carram, vos abrem a boca, te dão aquilo, você engole as caras. Veja como vocês fazem. Com o dinheiro dos vossos dízimos, os líderes religiosos se enriquecem, constroem mini prédios, constroem grandes carros e depois no púlpito vai vir vos pregar. Jesus está quase a vir, Jesus vai voltar, ele pode vir agora. Olha só, mas ele está construindo mini prédio. Jesus está quase a vir, mas está construindo mini prédio. Jesus está quase a vir, mas está pedindo muita contribuição para construir grandes templos. Por que não construir grandes templos enquanto que nas vossas igrejas tem pessoas pobres? Porque toda a fortuna, só o dinheiro que custou cada construção de cada templo dessas igrejas, olha, aquilo é milhões. Aquilo ajuda o município. Mas por que esse dinheiro aqui não contribuíram para ajudar os coisas? Os órfãos, as viúvas, os pobres das suas igrejas. É o porquê. Se quando vai no púlpito vai falar que Jesus está quase a vir. Se não costuma falar que Jesus está quase a vir. Você vai nos outros que Jesus
tá quase a vir, mas está a lhe chupar aí todo o dinheiro, está a lhe tirar todo o dinheiro. Eu disse, Jesus está quase a vir. Vocês também são alta bandidos, vocês, pastores. Vocês vão dizer, são bandidos, são gatunos vocês. Todos os pastores da igreja, todo homem que diz ser de Deus, funda uma denominação religiosa. É um bandido. É bandido, sim. É mesmo bandido. É? Se não é bandido, está roubando porque é dinheiro do povo. Nas igrejas, pregam muito. Jesus está quase a vir. Ele vai vir, meu irmão. Se arrependa. Ele pode vir hoje. Ele pode vir agora. Mas Jesus está quase a vir. Você está construindo mini prédio. Está a comprar carro bem caro. Teu asfalto é bem caro. Estás a ter avião. Nem está mais indo na classe econômica. É classe executiva. Quando o seu avião cair, se eu estou na executiva, como na econômica, aí todos vão morrer. Mas Jesus está quase a vir. Vocês são bandidos. Vocês roubam. Todo pastor que fica pregando no púlpito que Jesus está quase a vir é um bandido. É bandido. Se Jesus está quase mesmo a vir como ele está a pregar, ele seria a primeira pessoa a não começar a construir coisas luxuosas. Será a primeira pessoa a não gastar muito dinheiro na construção do seu templo, que ele quer ter grandes templos, para ter aí aqueles magos também, que também tem aí bolombongo aí no bolso. Está construindo porque templos bem bonitos nas vossas igrejas. Qual é a razão? Qual é o motivo que está fazendo vocês construírem grandes templos em vossas igrejas? Ele vive do quê? Ele vive do dinheiro. Se vocês climatizarem os vossos templos, meter aqueles bancos dos anfiteatros, sabes que aí vai boas pessoas, depois fatos, sapatos de cromo alemão, estarão ali para vos dar mais dinheiro. Vocês são comerciantes. Amado companheiro de terra, ouçam-me antes de fechar essa live. Se o teu pastor vir um dia te pregar, ou você lhe ouvir no púlpito, ela falar, Jesus está quase a vir, Jesus vai vir, se arrependa, meu irmão, ele pode vir agora, não sei o quê. E ele está a construir casa, ou está a comprar carros, ou está a investir em alguma coisa, ou ainda está a mandar construir o templo da igreja, ou como. E já é sinal para você abandonar aquela igreja naquele mesmo instante. Naquele instante, levanta, sai, nunca mais volta lá. Porque esse pastor é bandido, é gatuno. Essa astúcia de que Jesus está quase a vir é uma astúcia que o diabo usa durante anos e anos. Jesus nunca veio, nunca mesmo veio. Aí, esse Billy Graham já se enriqueceu com Jesus está quase a vir, morreu com o nome dele bem rico. Terry Osborne pregou que Jesus está quase a vir, morreu bem rico, foi no inferno diretamente. Agora, os vossos pastores também, só mais um, também querem vos roubar bem mesmo. Com Jesus está quase a vir. Jesus não vai vir nada agora. Como o Felipe disse, Jesus está a milhares de quilômetros de distância para vir, não é agora. Há muitas profecias a se cumprir. Ao cantar do galo, amanhã com Elias e Moisés. Qual é Jesus teu caso? Jesus teu caso de onde, papá? Jesus não está nada quase a vir. Falta muito. Ele quer o dinheiro rápido para o pastor. Fica vos ameaçando. Isso é ameaça, é chantagem. São chantagens psicológicas. É por isso que eles vão estudar. Vão nos institutos teológicos, nas escolas pastorais. Já viste? Pedro foi no instituto teológico. Quem é que na Bíblia estudou em um instituto teológico? Quem? Conhece alguém na Bíblia que estudou foi numa escola bíblica? Esses pastores são reconhecidos pastores por causa de certificado. Pedro tinha certificado, mesmo Pedro, tinha certificado de teologia, mesmo Pedro. Vocês também roubam. Ou não sei, vocês, o povo, ou não sei como eu posso vos chamar, não sei. É tudo uma confusão que não se compreende como o povo existe para essas pessoas, como as pessoas existem para roubar o povo. É uma salada russa. Amado companheiro de terra, todo pastor que vir te pregar, Jesus está quase a vir, está a construir mini prédio, está a construir não sei mais o que, está a criar colégio, universidade. Saiba que esse pastor
é um pastor de Efraimita, é um demônio, é um filho do demônio, um charlatão. Quero dinheiro rápido, quero vos dar medo e vou para vos pedir contribuição e vocês darem rápido. Deus vos abençoe. Quem vos dizer Jesus está quase a vir, abandone a sua igreja naquele mesmo instante que você ouviu isso, porque ele é bandido. Então, Jesus está quase a vir, mas filho dele está a projetar e estudar na Europa. Mas isso está quase a vir, porque... Olha, é uma maçã da rua, amados. Eu vou ter que fechar a live, já passamos o tempo.